O soldado que testemunhou os últimos minutos de Jesus, agora o centurião e aqueles que estavam com ele, guardando Jesus, quando viram o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente assustados e cheios de temor, e disseram, e verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27 2.53 e 54, Bíblia Amplificada. Era responsabilidade do centurião garantir que a crucificação fosse realizada corretamente e sem complicações. Ele costumava estar no comando de 100 soldados, e no momento da crucificação, era um soldado de carreira, cuja coragem e inteligência o ajudaram a subir na hierarquia. Ele seria um soldado de alta patente, precisando ser frio e eficiente para ter sucesso nessa posição. A cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que até mesmo um centurião romano endurecido reconheceu que este era o Filho de Deus. Essa realização significava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava na cruz. O centurião deve ter experimentado uma mistura de emoções ao perceber que supervisionou a crucificação de um homem inocente. Essas não eram palavras sussurradas por um recruta assustado ou as palavras trêmulas de um recruta fácil de manipular. Eram conclusões ponderadas alcançadas por um veterano experiente, alguém que viu inúmeros homens sofrerem fins horríveis e foi responsável por executá-los. Esse centurião estava ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia, e seu comandante em chefe, Pôncio Pilatos, havia sustentado a condenação por Jesus fazer essa afirmação. No entanto, o centurião abandonou a condenação e declarou a afirmação de Jesus, porque os argumentos a favor de Cristo eram avassaladores. Devemos lembrar que esse homem, sem dúvida, supervisionou muitas crucificações, mas algo extraordinariamente diferente aconteceu nesta execução específica. O que ele viu? Várias cenas dos eventos da prisão, julgamento e crucificação de Jesus se combinaram em uma declaração convincente. Primeiro, a resposta de Jesus à injustiça que ele foi forçado a suportar pelas mãos de seus próprios compatriotas. Diante das torturas que sofreu nas mãos do centurião e seus homens, Jesus permaneceu em silêncio. Ele não respondeu às palavras da multidão. No entanto, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: "Não tens resposta alguma? Que dizem estes de ti?" Mas Jesus permaneceu calado. Então, o sumo sacerdote lhe disse: "E eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Jesus respondeu: "Tu o disseste, contudo, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Mateus 26, 62 e 64. A resposta de Jesus à tortura que ele sofreu pelas mãos do centurião e seus homens. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a coorte romana ao seu redor. Despiram-no e colocaram um manto escarlate nele como um manto real. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e colocaram uma vara em sua mão direita, como cetro, ajoelharam-se diante dele e o escarneceram, dizendo: "E salve, Rei dos Judeus!" Cuspiram nele e, pegando a vara, feriram-no na cabeça, repetidas vezes. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto escarlate e puseram suas próprias roupas nele. Então o conduziram para fora, a fim de crucificá-lo. Mateus 27 2.27, 31. Pode-se imaginar a dignidade com a qual Jesus respondeu à multidão que exigia seu sangue. Como uma ovelha silenciosa diante do abate, a Escritura não registra nenhuma resposta de Jesus aos gritos da multidão. Mas o sumo sacerdote incitou a multidão para conseguir que Pilatos libertasse Barrabás para eles. Mais uma vez Pilatos respondeu: "Que farei então com aquele a quem vocês chamam de Rei dos Judeus?" Eles gritaram ainda mais: "Crucifica-o!" Mas Pilatos perguntou: "Por quê? O que ele fez de mal?" Mas eles gritaram ainda mais: "Crucifica-o!" Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou Barrabás para eles. E, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Marcos 15 e 11, 15. A preocupação de Jesus era com o perdão deles, não com sua fuga. A misericórdia de Jesus para com as pessoas que o rejeitaram e o soldado que o crucificou, incluindo este centurião, foi expressa em sua resposta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A Lucas 23h34. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E, dividindo as vestes dele, lançaram sortes. Lucas 23h34. Eles lançaram sortes sobre suas vestes enquanto jogavam dados para as posses de Jesus. A preocupação de Jesus era com o perdão deles, não com sua fuga. Que declaração poderosa! Mateus 27:35-36. E quando o crucificaram, dividiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sortes. E, assentando-se, ali ficaram observando-o. Ao se depararem com a crucificação de Jesus, dividiram suas roupas, lançaram sortes, e sentaram-se para observar, guardando contra qualquer tentativa de resgate. Se isso ainda não o convenceu, ele viu algo mais. Ele testemunhou a resposta da criação. Lemos sobre o terremoto e as rochas se dividindo. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Corações humanos não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam. As rochas se dividiram. Ele não morreu pelas rochas, no entanto, as rochas foram mais dóceis do que os corações dos homens pelos quais ele derramou seu sangue. Ele não morreu pelas rochas, no entanto, as rochas foram mais dóceis do que os corações dos homens pelos quais ele derramou seu sangue. A Spurgeon. Houve uma escuridão densa sobre toda a terra. Agora, a Escritura foi cumprida, e acontecerá que, naquele dia, declara o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Amós 8h09, Bíblia Amplificada. O soldado que testemunhou esses eventos deve ter ficado impressionado com a extraordinária diferença dessa execução específica. Ele viu a resposta de Jesus à tortura, sua dignidade diante da multidão, sua misericórdia para com aqueles que o condenavam e até mesmo a resposta da criação à sua morte. Tudo isso, combinado, levou esse centurião a declarar: e verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Chegará o dia, declara o Senhor Deus, em que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei os olhos da terra em plena luz do dia. Aqueles que frequentemente exigiram de Cristo um sinal do céu agora o tinham, mas esse sinal significava o obscurecimento de seus olhos. Neste ponto da tarde, seriam 12 horas, e a escuridão persistiria até a 9ª hora, ou seja, 3 horas da tarde. Essa escuridão sobrenatural apareceu quando o sol brilhava mais intensamente, pois a lua estava cheia. Não poderia ter sido causada por um eclipse, pois não se pode intervir entre a terra e o sol quando a lua está cheia. A rápida intervenção de Deus, sem dúvida, trouxe essa escuridão. O conhecimento astronômico era rudimentar na época. Phlegon também menciona um terremoto, alinhando sua narrativa de perto com o registro sagrado. A criatura não suportaria a injustiça feita ao seu Criador, portanto, o sol retirou seus raios para não testemunhar os atos dos ímpios. A escuridão ocorrendo em um momento tão crítico pode significar várias coisas. Primeiro, a escuridão estava associada à antiguidade, ao luto. Além disso, estava relacionada à morte de grandes homens. Leitores gentios e judeus poderiam entender a escuridão como um sinal cósmico que acompanhava a morte de um rei. Além disso, a escuridão era um sinal dos juízos de Deus. Os túmulos foram abertos, e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados. Após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa, Jerusalém, e apareceram a muitas pessoas. Mateus 27:2.52-53, Bíblia Amplificada.
Esses primeiros milagres relacionados à morte de Cristo eram típicos de maravilhas espirituais que continuariam até sua segunda vinda. Corações rochosos são fendidos, túmulos de pecado são abertos. Aqueles que estavam mortos em transgressões e pecados são vivificados, saindo de entre os mortos e indo para a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Mas observe que não foi até após a ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e foram para Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. Claramente, o centurião ficou chocado ao testemunhar tal evento dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca havia visto algo assim antes. Isso tornou o impacto sobre ele quase imensurável. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e suas tropas ficaram muito assustados. Apesar de o centurião e seu grupo de soldados terem aprendido a lidar com o medo, agora estavam experimentando um terror puro. Jesus não apenas impactou homens rudes e endurecidos como o centurião romano, mas também impactou mulheres, inclusive mulheres como Maria Madalena. Maria Madalena era a mulher anteriormente possuída por demônios que seguiu Jesus desde a Galileia. Havia também muitas mulheres lá, observando de longe, que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, ministrando a ele. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, Mateus 27 2.55-56. Se ele era um homem de fé em Cristo, veio como um pagão e, assim como o ladrão na cruz que creu, foi salvo enquanto Jesus estava na cruz. Como Jesus morreu por nós, a cruz começou a fazer sua obra imediatamente e essa obra tem continuado por 2 milênios. É essa cruz poderosa e o amor ali demonstrado que move corações, até mesmo o coração endurecido de um soldado de carreira, da morte para a vida. Um antigo ditado diz que o terreno é sempre nivelado aos pés da cruz. Isso era verdade no primeiro século e ainda é hoje. A base da cruz é onde todos, pobres e ricos, encontram terreno nivelado para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ouvidos ouviram, corações creram. A jornada não deve terminar aqui. Devemos ter a paixão de conhecê-lo mais profundamente. Filipenses 3:10. Para entender as maravilhas notáveis de sua pessoa mais completamente e experimentar o poder de sua ressurreição, ativo nos crentes. E para compartilhar da comunhão de seus sofrimentos, sendo continuamente conformados à sua semelhança, mesmo à sua morte, morrendo como ele morreu. Que esse mesmo desejo queime em nossos corações, para que possamos conhecê-lo honestamente, aquele que nos amou e se entregou por nós. Fica a pergunta sobre como o contato com Jesus afetou a vida dos soldados. Eles se tornaram cristãos? O Pulpit Commentary relata a tradição de que o nome do centurião era Longino e que ele se tornou um devoto seguidor de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. Isso é apenas uma tradição, não sabemos se isso aconteceu, mas sabemos que a verdade tem uma maneira de se apegar ao coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. 1 Coríntios 1:18 diz: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos pela graça de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Mas pregamos Cristo crucificado, uma mensagem que é para os judeus uma pedra de tropeço e para os gentios loucura, uma completa tolice. No entanto, para aqueles que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:23-24. A bola está com você. Que pensamento poderoso, e Deus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você, agora é a sua vez. Jesus entregou sua vida para que pudéssemos tê-la de volta. Ele morreu como nós para que pudéssemos viver como ele. Ele não apenas agradou seu Pai,
mas nos recebeu como recompensa, como substituto da humanidade pecadora. Jesus sofreu a retirada da comunhão do Pai. Terrível como isso foi, ela cumpriu o bom e amoroso plano de redenção de Deus. Um poema clássico, Throne upon the Awful Tree de John Ellerton em 1875, declara, entronizado na terrível árvore, Rei do sofrimento, eu assisto contigo. A escuridão vela teu rosto angustiado, nenhuma linha de aflição é apagada, ninguém pode dizer quais dores desconhecidas te prendem, silêncio e solidão, silenciosos durante aquelas 3 horas terríveis, lutando contra os males do mal, deixado sozinho com o pecado humano, sombras ao teu redor e dentro de ti, até que o tempo determinado esteja próximo, até que o Cordeiro de Deus morra.